gone up yonder to reign in Jerusalem, holy, to be with my Lord. Oi, gente, tudo bom com vocês? Gente, eu vim aqui para poder contar uma experiência acerca da minha vida espiritual. Ixi, meu Deus. Minha vida espiritual basicamente se resume nas terças-feiras, quintas-feiras, domingo, sexta-feira, às vezes no culto de oração também, que eu tô me esforçando mais para poder ir. Algumas vezes, muito raramente, eu vou no evangelismo, pego muito pouco a Bíblia, leio muito pouco, poderia ler muito mais. Oro, gente, de ajoelhar, não tanto como deveria, dá muita preguiça, eu tenho muita preguiça de ajoelhar para poder estar orando, mas converso com Deus sempre, principalmente para lamentar, para chorar, para pedir perdão. Me arrependo, gente, porque todos os dias que eu falo que eu vou me dedicar mais à minha vida espiritual, no outro dia eu não faço. Então, falo que quero, gente, almejo, né, projetos grandes para o reino de Deus na minha cabeça, mas quando é para executar, não sai. Nos ministérios que eu participo, eu sou muito atuante presencialmente, mas em casa poderia me dedicar mais, por exemplo, na escola bíblica. Eu sou muito atuante, por quê? Porque eu não falto, porque eu chego cedo, porque eu participo lá, mas em casa eu não dou uma olhada no estudo, não dou uma revisada nas dúvidas que eu tive lá. Poderia buscar muito mais além do estudo bíblico. No ministério que eu faço parte de dança, sou muito ativa, sou muito atuante, os ensaios. Porém, em casa, poderia me alongar mais, poderia estar buscando mais experiência acerca da dança. Não faço, tenho 2 anos já, poderia estar muito mais flexível, poderia estar muito mais experiente se eu buscasse em casa experiência. Nos cultos, vou nos cultos, porém, me conformo basicamente com a palavra ouvida lá, porque chego em casa, poderia me dedicar mais, chegando do culto, tá conferindo a palavra, tá lendo a palavra, tá buscando aprofundar mais naquele texto que o pregador ele está falando. Às vezes critico, muito. Quantas vezes um pregador foi lá e deu uma fora e eu rapidamente, levantar juízo, porque eu sabia, de alguma coisa, ou julgava saber, de alguma coisa com relação à palavra, e ali julgava. Mas, quando tem um assunto que me confronta, por que eu não venho a me aprofundar mais e buscar melhorar naquilo? Criticar é fácil, Prestar meu culto a Deus, aprendi um dia desse. Aprendi que quando a gente chega lá, a gente tem que se desligar, sabia na teoria, na prática vim aprender um dia desse. É gratificante, e a cada dia que eu vou crescendo nisso, melhor. Sabe, eu me sinto bem ali no lugar que eu tô. Poderia fazer mais, poderia. Ministério que é das mulheres, desse também eu faço parte. Poderia ser mais atuante, poderia sim levar mais ideias, encorajar as outras que não estão indo, formular muitas ideias, para poder estar agregando e enriquecendo no ministério. Mas não faço. Por quê? Porque tá faltando a iniciativa, tá faltando um monte de coisa. E com isso tudo, gente, o que eu quero resumir é o seguinte: todo chamado cristão, ele é feito de renúncia, ele é feito de sacrifício, ele é feito, gente, de altos e baixos mesmo. Vai ter dia que a gente tá mais animada, vai ter dia que a gente quer fazer um monte de coisa, mas tem dia que a gente não quer fazer nada, a gente não quer nem ir. Se a gente for olhar a vida dos apóstolos e de todos aqueles que tiveram uma chamada de Cristo significativa, que marcaram a história, que foram imortalizados por suas obras, essas pessoas, elas não tiveram uma vida, elas não tiveram uma escolha de vida. Claro que Deus nos deixa totalmente confortáveis, até demais, e livres para nós fazermos a nossa escolha. Porém, o conforto de a gente não querer ir adiante no reino de Deus, claro que é, gente, uma escolha nossa. Porém, a gente não pode também dizer com isso que o evangelho é isso. Isso não é evangelho, isso é sua escolha pessoal. O ministério de Cristo, ele é para fazer o que Jesus ele fez. Se preparar para a gente estar convencendo as pessoas com relação, primeiro, à existência desse Deus que salva, desse Deus que liberta, e o Espírito Santo de Deus fazer o que apraz a ele, convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E se as pessoas, elas bem soubessem o que o Evangelho de Cristo requer de nós, muita gente tinha saído das igrejas, gente. Porque muitos de nós, começando por mim mesma, de 100% da nossa vida, a gente não dedica 10%. E a gente acha que faz muita coisa. Então, assim, por que tem gente que faz obras tão grandes, gente? Vocês já leram sobre os heróis da fé?
Se vocês lerem, gente, sobre os heróis da fé, vocês, primeiro que vivifica, né, dentro de você, né, a vontade de você fazer algo pro reino de Deus. E eu não tô aqui dizendo que eu faço, muito pelo contrário, mas jamais eu vou abrir a boca para querer justificar o injustificável. Bem verdade é, gente, que a gente sabe o que é renúncia na prática, mas na vida a gente não sabe muito o que é renunciar, não. Quem pode dizer que renunciou são aqueles que abriram mão mesmo, até de ter filho, até de ter família, para poder viver para o evangelho de Cristo, assim como Paulo. Pedro, ele tinha família, mas a Bíblia, ele fala do ministério de Pedro, pouco fala da família. Quer dizer que Pedro era negligente com a família dele? Não, ele fez uma escolha. É difícil, gente, claro que é difícil. O que eu estou querendo dizer aqui? Não chame de renúncia, gente, o que não é renúncia, viu? Quando a gente faz o mínimo, que é ir até o templo prestar o nosso culto a Deus, o que a gente está fazendo é o mínimo. A gente está adorando aquele que nos deu a possibilidade de estar indo lá. Ele está nos dando essa oportunidade de nós adorá-lo, gente. Não é o contrário, a gente não está fazendo um favor. E uma vez que você não vai para o culto, gente, quem deveria sentir por isso não éramos nós. Se o pastor quiser exigir alguma coisa, é porque ele também não entendeu. Porque essa necessidade tem que partir de você. Esse prazer tem que partir de você. Você tem que sentir que isso é uma honra. Vocês já viram crianças adorando na África? Pés descalços, chão batido. Pobrezinhos, alguns deles até improvisam banda, com instrumentos improvisados, com baldes, com um cabo de vassoura simulando o microfone. Eles são felizes, gente, fazendo isso. Que agradável ao Senhor não é esse culto oferecido por essas crianças? Primeiro, que são crianças, né? Segundo, que a pureza deles de crer que aquela adoração está chegando lá no céu. Ou eles simplesmente estão adorando porque é instintivo deles. Talvez eles nem tenham noção da grandeza do que eles estão fazendo. Se você acha ainda que você ir ao templo prestar adoração a Cristo tem que ser condicionado a você estar descansado, você ainda não entendeu o que é adoração. Veja o exemplo desses meninos na África. É um favor imerecido, gente. É um favor mesmo que Deus nos presta, a gente poder se dirigir a Ele e oferecer, chama de adoração, que por mais que a gente faça, nunca vai chegar à excelência e à perfeição que o Senhor Jesus Cristo Ele merece. Se as pessoas elas soubessem, gente, o quanto de prazer dá quando você descobre como você prestar uma adoração ao Senhor. Gente, eu falo por experiência própria, porque eu não sabia. Mas tudo, gente, é com o tempo. É uma questão de experiência e de relacionamento, né? Eu vejo a alegria daquelas crianças e vejo uma alegria genuína. Porque não há coisa melhor, gente, do que vocês descobrirem algo que te traz felicidade, que não tem dinheiro que compre. Aquelas crianças adorando, aquelas crianças rindo, eles têm uma risada tão fácil. E eles vivem um cenário terrível, gente, de fome, de sede. Eles ficam descalços, não é porque eles gostam de estar descalços, mas é que tudo para eles é mais difícil. Se a gente for olhar vídeos da África, a gente parece que entra no túnel do tempo, porque eles têm falta de tudo. Então nós deveríamos buscar mais, ter conteúdos que nos aproximassem mais de realidades, que faz até a gente ser grato pelo que a gente tem. Mas a gente está buscando o tempo que a gente tem, entrar em redes sociais para ver gente de helicóptero, ver gente de navio. E ali a gente acaba buscando ser aquilo que está longe de ser algo que vai nos aproximar de Cristo, mas vai nos afastar até de nós mesmos, da nossa identidade natural, do nosso verdadeiro contentamento, que é a nossa fonte de alegria que a gente só pode buscar no Senhor. A nossa fonte de contentamento só é natural e genuína quando a gente encontra no Senhor. Sabe quando é que a gente vai descobrir o que é o verdadeiro culto prestado a Deus? No dia que a gente chegar do trabalho cansado e o nosso corpo desejar ir à casa de Deus, estar com os santos prestando culto ao Senhor. Isso renova as nossas forças, renova o nosso espírito, porque aí sim a gente descobriu para que nós fomos criados. Quando a gente ainda precisar ligar uma Netflix para ser uma fonte de prazer, quando a gente ainda precisar comer coisas doces, quando a gente precisa, gente, de artifício, isso não tem novidade nenhuma, porque tudo que o nosso corpo quer é prazer, só que esses prazeres são momentâneos. Ah, Norma, mas tem necessidade de ir para a igreja para isso, para um templo para isso? Não, gente, óbvio que não. Mas em casa você faz isso, seja sincero com você mesmo. Será que em casa, quando você chega cansado do trabalho, você toma um banho, você prefere o quê? Abrir uma Bíblia para poder buscar o Senhor, que deveria ser, né?
aquela vontade, eu não vejo a hora de tomar logo banho, de me sentar, abrir a palavra do Senhor e ler a palavra do Senhor. Será? Não, gente. Agora, se você tiver um controle remoto, você liga sim, para assistir uma série, para assistir alguma coisa, porque ali você colocou o teu prazer. Gente, esse vídeo foi o vídeo mais demorado e mais difícil que eu fiz na minha vida, porque exposição nunca é fácil, né, gente? Mas eu espero que vocês tenham entendido e que esse vídeo venha ajudar vocês com relação à fé. Esse vídeo não é para entristecer e nem desencorajar, gente, fazer parecer que o Evangelho de Cristo é algo impossível. Muito pelo contrário, eu quero mostrar para vocês que o Evangelho de Cristo é muito mais complexo do que aquilo que a gente está transformando. Veja o cenário do mundo. O mundo ele está transformando tudo muito mais fácil pra gente. Então, se tá fácil, uma vez eu vi um meme que dizia assim, e o meme se tratava de uma conta de matemática, né? Na conta de matemática, se tá fácil é porque tá errado. E o Evangelho de Cristo também se trata disso, né, gente? Se o Evangelho, ele tá fácil para você, a sua vida pessoal tá mais difícil do que a sua vida ministerial e espiritual, é porque tem alguma coisa errada. O correto e o natural espiritualmente é que você viva a perseguição pelo Evangelho. Essas perseguição que as pessoas estão vivendo hoje, não é perseguição. As pessoas hoje estão com seus problemas pessoais e dizendo que é perseguição. E você está com sua vida pessoal tão ocupada, que tempo que você vai ter de renúncia para o ministério de Deus, para sofrer pelo amor do Evangelho de Cristo? Nem faz sentido, né? E a gente, como ser humano, temos muito potencial até de administrar o nosso tempo para poder a gente remir o nosso tempo com responsabilidade, ter sim tempo para Deus. Gente, aquele que não tem sabedoria, peça, assim diz a palavra de Deus. Se você não tem, diz que não tem tempo, peça a Deus que Deus dá. Se sua oração, ela for uma oração altruísta, você fazer o que está no coração do Senhor, mover o coração de Deus com a sua oração, você pode fazer tudo pelo reino de Deus. É só você querer. Lembra da oração de Ana? Qual é a mãe que vai fazer uma oração daquela? Seu primeiro filho ela dá. Jamais, gente. O filho dela era o tesouro que ela tanto almejava. E ela prometeu que ela daria ao Senhor. Então a gente tem que fazer a oração certa, a oração que mova o coração de Deus. E se dentro do seu coração você deseja fazer o ministério de Cristo e está incomodando dentro de você esse desânimo que você tem na busca pelo Senhor, na busca por mais conhecimento para fazer a obra de Deus com excelência, pode ter certeza que Deus já ouviu a sua oração e Ele vai fazer sim, segundo a vontade dEle, vai colocar essa vontade dEle dentro de você. Que a gente possa ter disposição, essa disposição e dispor do nosso tempo, tá bom? E que esse vídeo venha ajudar muitos de vocês. Porque assim, gente, foi um desabafo que eu fiz, eu creio que Deus está trabalhando em mim. É bom você compartilhar, é bom você ser humilde e falar das suas fraquezas. Isso eu ouvi hoje no culto de oração, através de um irmão. E essa palavra dele me tocou muito. E é uma verdade, às vezes somos tão orgulhosos que nós não queremos falar dos nossos defeitos e do que a gente está precisando melhorar em Cristo Jesus. Mas a gente não pode ter vergonha, porque quando a gente volta para fora é porque está incomodando. Esse vídeo que eu fiz, que ele possa ajudar muitas pessoas e saibam que esse vídeo me ajudou muito também.